Olá, pessoal! Eu estou de volta. Eu sou a professora Adriana Malheiros, do canal Ensinando Odontologia, e hoje nós vamos conversar sobre músculos da mastigação. Então, os músculos da mastigação são o masseter, o temporal, o pterigoideu medial e o pterigoideu lateral, superior e inferior. De amarelo, a gente tem um digástrico, que não é um músculo da mastigação, mas ele, em associação com um desses músculos, irá permitir ao abaixamento, a abertura, né, da nossa boca, ok? Então, por que esses músculos são importantes? Porque são eles que proporcionam a força para que a movimentação da mandíbula ocorra. É claro que essa articulação, a temporomandibular, ela é extremamente importante nessa movimentação, mas isso já é assunto de uma próxima aula. Hoje vamos focar nos músculos. Então, esses músculos da mastigação, eles são ancorados por duas extremidades, uma origem e uma inserção. Essa origem, ela está sempre em um ponto fixo, ou seja, num osso que não sofre movimentação. E a inserção, ela está num ponto, um osso que sofre movimentação. Então ficou fácil. A inserção de todos os músculos da mastigação estão em algum ponto da mandíbula, que é o único osso que movimenta a nossa cabeça, certo? E aí, nós vamos estudar sempre, procurar estudar sempre através de imagens. O nosso cérebro grava melhor imagens do que palavras, textos, tá? Então, quando a gente tiver essas imagens registradas na nossa mente, para a gente saber a função do músculo, é só a gente fazer o caminho das fibras desse músculo. Mas em que sentido? Da parte que movimenta para a parte que não movimenta, ou seja, da parte móvel para a parte fixa. Esse aqui, ó, é o masseter. Então, eu tenho uma masseter superficial e eu tenho um masseter profundo. Observem que as fibras do masseter superficial, elas têm uma inclinação que vão de posterior para anterior. E as fibras do masseter profundo, elas são bem verticalizadas. Isso já nos dá uma ideia de que movimento esse músculo faz. Então, ele vai do ponto móvel, que está na mandíbula, para o ponto fixo. Então, essas fibras superficiais estão fazendo o quê? Elevando essa mandíbula, assim como as fibras do masseter profundo. Só que a do feixe superficial, ela tem uma leve inclinação de posterior para anterior. Ela não é verticalizada como o masseter profundo. E por ter essa inclinação de posterior para anterior, além do movimento de elevação, vai contribuir também em um outro movimento. Se vem de trás para frente, então seria a protrusão. Viu como ficou fácil? Então vamos lá. Então, o masseter, né, aqui, ele tem como característica anatômica, são dois feixes curtos, sendo um superficial e um profundo. Ele tem um formato retangular e é o mais potente músculo da mastigação. Tá? Quanto mais curto o músculo, geralmente mais potente ele é. O feixe superficial, que é esse aqui, as fibras estão dispostas obliquamente para anterior e ele tem a origem naquele ponto fixo, no caso aqui o osso zigomático, e a inserção é no ângulo externo da mandíbula. Já o feixe profundo, que as fibras são mais verticalizadas, ele vai ter a origem no arco zigomático do osso temporal, né? E a inserção também vem aqui no ângulo externo da mandíbula, ou seja, os dois feixes se unem, se encontram no ponto de inserção. Função, a gente já descobriu, já conversamos sobre isso anteriormente. Eleva a mandíbula e o feixe superficial, por ter essas inclinações de posterior para anterior, auxilia o movimento de protrusão. Beleza? Outro músculo, temporal. Esse é o temporal. O próprio nome já diz onde é a origem desse músculo? No osso temporal. Então vejam que o temporal ele é composto por fibras anteriores, médias e posteriores. As fibras anteriores elas estão bem verticalizadas. As fibras médias elas já apresentam uma leve inclinação para onde? Para trás. E as fibras posteriores, elas estão bem inclinadas para trás. A origem no temporal e a inserção tem que ser num ponto da mandíbula. Lembra que é o ponto móvel? É no processo coronoide dessa mandíbula.
Daqui a pouquinho eu mostro uma foto para vocês localizarem ou lembrarem onde é o processo coronoide. Então, se ele vai movimentar daqui de baixo, né, onde está o processo coronoide que não aparece nessa imagem, em direção ao temporal, o que é que o temporal faz? Ele participa no movimento de elevação da mandíbula também. Só que a gente observa que as fibras médias e posteriores apresentam inclinações para trás, para a parte posterior. Então, essas fibras médias, elas vão ajudar também em um outro movimento. Que movimento? Se ele vem da frente para trás, então, aqui em cima, né, pessoal? Desculpem. Da frente para trás, então eu vou ter um movimento de retrusão da mandíbula. Já as fibras posteriores, como elas estão, olha, muito mais deitadas, ela praticamente não participa no movimento de elevação, porque elas já estão bem deitadas. Então, ela só participa no movimento de retrusão dessa mandíbula. Então, vamos lá. Características anatômicas, parece um leque, o temporal, tem 3 feixes, anterior, médio e posterior, conforme a gente já havia falado. A origem é no osso temporal e a inserção, olha, lembra que eu disse que ia mostrar? Aqui, ó, processo coronoide, borda anterior do ramo ascendente. Então, pega um pouquinho aqui no início também, do borda ascendente. Função: as fibras anteriores elevam. As fibras médias vão elevar e retruir, né? A inclinação aqui, ó, lá um pouco para trás. E as fibras posteriores, como estão muito deitadinhas, já é só retrusão. Pterygoideu medial. Já estamos dizendo que é um músculo interno. Não confundir, ó. Esse aqui é o masseter. O pterygoideu medial é esse aqui que está por dentro, que a gente olha melhor que ele do outro lado, ó. Mas ele não é muito parecido ao masseter superficial? Sim, ele tem um caminho muito parecido ao masseter superficial. Só que o masseter superficial, que é esse, ele se insere aqui, ó, no ângulo externo da mandíbula. E o pterygoideu medial, ele vai se inserir também no ângulo da mandíbula, só que no ângulo interno da mandíbula. Observe outra coisa. E as fibras do pterygoideu medial também têm uma inclinação de posterior para anterior, do ponto móvel para o ponto fixo. Então, se eu for pensar no movimento que esse músculo gera força para ser executado, eu vou pensar nesse movimento vindo daqui para lá, ó. O que eu estou fazendo? Elevando a mandíbula, e como as fibras têm essa inclinação de trás para frente, elas também vão ajudar na protrusão. Outro dado bem interessante é que o masseter superficial, juntamente com o pterygoideu medial, como eles têm praticamente o mesmo percurso, eles funcionam como se fosse uma alça de elevação da mandíbula. Olha aqui, ó, é como se os dois estivessem carregando essa mandíbula, elevando, formando uma alça para elevar a mandíbula. Então, a origem do pterygoideu medial, fossa pterigóide do osso esfenoide. Olha aqui o pterigoide, tá? Aliás, olha aqui o esfenoide, né? Desculpem. A inserção é na superfície interna do ramo ascendente e ângulo da mandíbula, ângulo interno da mandíbula, tá? E um pouquinho aqui do ramo ascendente. Pterygoideu medial ou interno, né? Tem como característica anatômica um formato retangular, disposição quase igual ao masseter, e a função, como a gente já falou, é a elevação da mandíbula, além de ajudar no movimento de protrusão. Forma como masseter a alça de elevação da mandíbula. Pterygoideu lateral superior e inferior. Esse músculo, durante bastante tempo, ele foi considerado um só. Aí as pesquisas, é sempre importante a gente se basear em dados científicos e pesquisas, observaram que é como se fossem 2 músculos diferentes, porque eles tinham inclusive funções antagônicas. Então, o pterygoideu lateral superior, ele só participa no movimento de elevação da mandíbula, enquanto que o pterygoideu lateral inferior participa no abaixamento da mandíbula. Então, eram movimentos contrários. E a partir disso, então, eles foram considerados, nessa literatura mais recente, como 2 músculos independentes. Então, aqui a gente vê o pterygoideu superior, pterygoideu lateral superior, e aqui o pterygoideu lateral inferior.
O superior, ele, aqui só enfatizando, são dois feitos com funções distintas, né? O pterygoideu lateral superior, ele tem a origem dele na asa maior do esfenoide, né? Que não está dando para ver aqui nessa imagem. E ele se insere, ó, no disco articular. A gente sabe a importância desse disco para o bom funcionamento da articulação temporomandibular. O ideal é que esse disco sempre acompanhe a cabeça do côndilo, tá? E existem várias estruturas que auxiliam esse disco permanecer, acompanhar essa cabeça do côndilo. Um deles é o músculo pterigoideu lateral superior. Então, esse músculo ele vai ajudar a manter o disco sobre a cabeça do côndilo durante que movimento? Durante o movimento de elevação dessa mandíbula. Ó, então, o pterigoideu lateral superior estabiliza o disco e ele está ativo no fechamento, na mordida forte. Já o pterigoideu lateral inferior, ele tem origem no processo pterigoide e a inserção é no colo da mandíbula, aqui, ó, ou o pescoço do colo do côndilo da mandíbula. Qual a função dele, gente? Vamos imaginar. O ponto fixo está aqui na frente, no processo pterigoide. E o ponto móvel está no colo, no pescoço do côndilo da mandíbula. Então, o movimento é daqui, de trás, para frente. De trás para frente. Se eu faço isso, ó, dos dois lados, que movimento eu estou fazendo? Protrusão. Se movimentar só um deles, só de um lado, puxou de trás para frente, a tendência é isso, ó, que a mandíbula seja jogada para o lado oposto. Então, quando é ativado apenas um pterigoideu lateral inferior, se for o direito, então a mandíbula vai para o lado esquerdo. Quando eu ativo os dois e associo ele a um outro músculo, que é justamente aquele único que a gente vai falar que não é mastigatório, que é o digástrico, aí sim eu tenho a abertura, o abaixamento dessa mandíbula, tá? Então, pessoal, ó, pterigoideu lateral inferior, bilateralmente ele é ativado, vem de trás para frente, protrusão. Unilateral, lateralidade para o lado oposto ao lado que o músculo foi ativado. Então, se é ativado do lado direito, o movimento é para a esquerda. E quando ele é ativado ao mesmo tempo e associado ao digástrico, então eu tenho um movimento de abaixamento, de abertura, vamos assim dizer. E para que ocorra esse abaixamento, eu preciso então do digástrico, que é o músculo supraioideu. Olha aqui a imagem do digástrico, ele tem um ventre anterior e um ventre posterior. Então, pessoal, quando a gente vai abrir ou abaixar a mandíbula, abrir a boca, né? Deixa eu ficar de lado. A gente não abre a boca verticalmente, a gente abre em semicírculo. Então, eu vou botar o meu dedo indicador na frente do meu mento e vou abrir a boca. Vocês vão observar que a base da minha mão vai ser levada de encontro ao meu peito. Por quê? Porque a mandíbula ela projeta um pouco para frente e depois ela vai para trás, ó, para poder permitir a abertura. Então, isso eu quero dizer a vocês que eu vou precisar, além de levar um pouco para frente, trazer essa mandíbula para trás, puxar ela para trás. Quem vai puxar? Justamente esse músculo aqui, o digástrico. Esse ventre anterior puxa daqui até aqui, que é o tendão intermediário, né? E desse ponto, o outro ventre posterior puxa em direção ao processo mastoide do temporal, que está para trás, certo? Então, é por isso é que esse músculo, o digástrico, é importante nesse processo de abertura. O digástrico, que características tem? Ele tem um ventre anterior, que é esse aqui, e um ventre posterior. Função, depressão da mandíbula. Por quê? Porque ele puxa o mento para trás e para baixo na abertura da boca, tá? Então, puxa da frente até o tendão e do tendão para trás, para permitir, então, esse movimento de abertura. A origem do ventre anterior é na fossa digástrica e do ventre posterior é no processo mastoide do temporal. Então, fossa digástrica do ventre anterior, na mandíbula, né? E o posterior no processo mastoide. Vejam que eu disse que toda a inserção era na mandíbula. E eu estou dizendo que a origem do digástrico
é na mandíbula, mas não se esqueçam que o digástrico não é um músculo mastigatório. Então, a inserção dos dois é onde eles se encontram, é no tendão intermediário que está aderido ao osso ióide, tá? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like e acesse o nosso blog www.ensinandoodontologia.com.br.